shalom alechem, הבאנו shalom. Versículo 11. Paulo fala algo que às vezes a igreja hoje em dia não está muito acostumada. Romanos 11 diz assim: amém? Podemos? Olha o que ele diz, olha, ele está, na verdade, Paulo está escrevendo a carta para os romanos, né? Para os crentes em Roma, né? E ele menciona um desejo do coração dele. Algo que é bem legal. Olha só, desejo ver-vos para vos, o que está escrito na sua palavra aí? Comunicar. Comunicar. Outro texto pode ser partilhar, né? Outro texto pode ser compartilhar. Amém? Desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não está parecido que a gente faz isso hoje em dia não, né? Porque a palavra está falando em compartilhar. O que é compartilhar, amado? Compartilhar é você e é eu, os dois participarmos, né? Da maneira com que o dom espiritual de Deus, ele quer usar você e quer usar a mim, quer usar o irmão, cada um de nós. Amém? E quando isso acontece, é uma festa. Porque Deus levanta um em profecia, né? Levanta outro em palavra, levanta um em hinos e cânticos espirituais. Você já imaginou que festa? Que alegria, que prazer. Era esse o desejo dele. Eu quero ir a Roma. Eu quero estar com vocês. E Deus o levou lá. Mesmo como preso. E por 2 anos, diz ele, né? Diz ele que ele esteve lá compartilhando com os romanos. Que coisa, né? E para não ficar assim, totalmente assim, desse jeito, né? 1 Coríntios 14, 26, conclui mais ainda essa ideia, né? Que diz assim: que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. 1 Coríntios 14, 26, 27. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, haja intérprete. Amém? Imagina uma igreja em que todo o corpo de Yeshua comunica algum mistério que vem do alto. Então, eu quero dizer para você que eu não vou pregar, não. Eu vou compartilhar. Amém? Eu quero compartilhar. E compartilhar, você veja que é interessante, que é algo da vida do elemento, do ser, do irmão com você. Compartilhar é aquilo que Deus te dá, que você traz para edificar a minha vida. Compartilhar é aquilo que Deus tem me dado, que eu trago para compartilhar a sua vida. Compartilhar e edificar e te abençoar. Amém? Então, isso se tivermos uma vigília, imagina, tivermos uma vigília, amém? Ninguém vai dormir. Porque serão todos vasos, ferramentas nas mãos de Deus. E vai ser edificado todo o corpo de Yeshua HaMashiach, para a glória de Deus. Amém? Isso é muito maravilhoso. É maravilhoso, amados, porque isso vai edificar cada vez mais, fortalecer o corpo de Yeshua. Amém? Você quer compartilhar com o seu irmão da palavra, daquilo que Deus... Tem certeza que aqui dentro tem pessoas que têm dons mais diversos, né, Rafael? Né?
os dons mais diversos que precisam ser realmente usados pelo Espírito de Deus. Amém? Quando Deus nos usa como canal, a experiência que eu tenho é que o canal traz a bênção para abençoar. Mas um pouquinho da graça e do favor fica no canal. A unção, sabe? Quando se passa um óleo no canal, o óleo vai para a vida, mas ao mesmo tempo o óleo fica um pouquinho na vida da pessoa. E isso é maravilhoso. Amém? Mas, fora a parte desta palavra, amém? Eu queria meditar com vocês em Atos 10, 38. Na verdade, é tudo capítulo 10 de Atos. Porque naquela tabelinha que foi feita, estava colocando como sendo Atos. Mas na mensagem do WhatsApp estava Marcos 14. E Marcos 14 já foi do Peça. Então a gente, né, inclusive segue ensinando de Sião, né? Então a gente vai dar continuidade pela tabelinha lá, né, em cima de Atos 10. Que é bom a gente falar da unção de Deus, né? É bom a gente falar da unção de Deus, do temor de Deus, né? E aqui, o que aconteceu aqui foi uma coisa profundamente espiritual. Todo o capítulo 10 de Atos, né? Fala a respeito de Cornélio, um centurião, que era um homem de oração. Um homem que buscava Deus, coração quebrantado, coração na presença de Deus. E nessa desenrolar de coisas, Deus acabou chamando Pedro, falando: Pedro, você vai lá fazer um negócio para mim, né? E você se prepara aí. E Cornélio teve a mesma revelação, né? Se fosse detalhar um pouco mais, levaria mais tempo, né? Porque o foco não é esse, o foco realmente é falarmos da unção de Deus, né? Porque você vai ver que Deus opera quando nós estamos invocando, buscando de todo o coração, né? E aqui foi o que aconteceu, né? Cornélio, ele estava jejuando, diz aqui a Bíblia que já tinha 4 dias jejuando, orando, né? E Deus falou: vai lá e chama Pedro. Pedro está lá na casa de Simão, o curtidor, na beira do mar, né? E Cornélio mandou 3 homens lá. E chegando lá, aqueles homens vieram a mando do Cornélio, o centurião. Imagina, Pedro recebendo. O centurião não era uma brincadeira, né? O centurião era uma autoridade, né? Ele comandava 100 homens, ele tinha um poder, se mandasse prender, ele prendia, né? Ele fazia o que fosse, né? Ele tinha todo o aval de Roma, né? Mas aí Pedro, já preparado pelo Espírito, falando: você não negue, você não volte atrás, você não duvide, porque esse negócio é meu. E, e ali Pedro recebeu aqueles homens e, e foi conduzido todos ali aonde estava o centurião Cornélio. Então, no versículo 34, é onde a gente vai começar a ler, diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e o que é justo. Conheceis a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Olha o poder da unção de Deus. Não somos testemunhas de todas as coisas
de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Pedro falando isso, né? Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A este mataram, pendurando no madeiro, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo. Olha só, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro, olha só que interessante, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo. Não foi necessário colocar as mãos, entende? Não foi necessário colocar as mãos sobre todos os que ouviam. Foi feito um derramar. O próprio Espírito de Deus desceu, encheu, batizou todos e foram todos renovados e abençoados. Isso é tremendo, não é? Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficassem com eles alguns dias. Que cenário, né? Que maravilha. E a gente vê que tudo ali estava um ambiente espiritualizado, vamos dizer assim. Existia jejum, existia oração, né? Esmola, obras que agradavam a Deus, né? E tudo ali estava envolvido debaixo de uma preparação espiritual, né? Agora, se a gente for ler, por exemplo, Lucas 4, que exatamente não aconteceu nada, quase. Nada, quase. Aconteceu, alguns poucos foram curados. Mas, veja só, Lucas 4, Jesus, então, 4,14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Ele estava na Judéia, foi para a Galileia. E a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos eram louvados. Imagina, na Galileia, não em Nazaré. Ele estava ensinando e todo mundo reconhecia que o que ele ensinava era tremendo. Tremendo. Né? E a mesma unção, a unção que foi derramada sobre Jesus, depois quando ele foi, ele deixou essa unção, o Espírito Santo veio com a unção também sobre os discípulos, que vieram até sobre os gentios. Não é verdade? Então, meus amados, por que não aconteceu curas, milagres em Lucas 4, mas aconteceu em Atos 10? Por quê? Qual seria o mistério desse negócio? Né? E diz assim, olha, ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a pregoar a liberdade aos cativos e dar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Era muito poder. Mas o poder não pôde operar.
Não pôde fazer o que tinha que fazer. Enquanto que no outro, em Atos 10, o poder se precipitou e fez uma obra tremenda, mas aqui não conseguiu. Por quê, irmãos? Versículo 22 diz assim, olha, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras que ele falava, que saía da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Ao mesmo tempo que eles sabiam que aquilo era de Deus, que era maravilhoso, mas ao mesmo tempo eles lembravam, mas esse garoto é aquele garoto que brincou com a gente, ele foi criado aqui em Nazaré. Ele brincou aqui com a gente, ele jogou bola, ele trabalha ali naquela carpintaria ali. Você entende isso? Como é que houve impedimento? Sabe por quê? Por causa da dureza do coração deles. Né? Porque eles não temeram a Deus. Não temiam. Eles não estavam preparados. Se eles estivessem preparados, como Ana e Zacarias estiveram, né? No tempo, servindo ao Senhor a todo tempo. E logo que viu a criança, falou, essa criança é uma criança separada para a salvação de Israel. Mas muitos ali não entenderam isso, não entenderam. Apesar de Jesus ser ungido, mas eles não entenderam a obra do Senhor Jesus. Porque eles não tinham temor de Deus. Sabe por quê? Temor de Deus? Porque se você for lá para Isaías 11, você vai ver que são 7. Não é isso? São 7. São 7 unções do Espírito de Deus, a totalidade, né? Mas o último deles é a unção de temor do Senhor. Eles não tinham temor do Senhor. E se você não tem temor do Senhor, você trata as coisas de Deus como se fossem coisas comuns. E aí que eu queria chegar. E a igreja está fazendo muito isso. Os pastores à frente dos rebanhos estão fazendo muito isso. Entende? Temor do Senhor. Lá em Atos 10, eles tinham temor do Senhor. Eles valorizavam a presença de Deus. Eles jejuavam. Pedro jejuava. Ele estava até a hora sexta, né? Jejuando, orando, buscando. Cornélio, até 4 horas da tarde, está lá orando, jejuando, clamando. Né? Mas aqui não. Aqui em Atos 4, em Lucas 4, estão desligados. Talvez cumprisse algum ato religioso, mas não estavam ali preocupados em buscar o Senhor. E isso não levou eles a avançar na vida espiritual. A totalidade da unção de Deus derramada em Yeshua não produziu praticamente nada. Isso é o que está acontecendo com a igreja secular. Nesse tempo. Na igreja não secular, né? A igreja do Senhor nesse tempo, nesse século. Porque as pessoas não estão preocupadas em buscar o Senhor, não é prioridade. Será que nós estamos buscando o Senhor? Entende? Mas a gente precisa ter o temor de Deus. E para ter temor de Deus, você tem que entender que Deus é. Às vezes você esquece de quem é Deus. Deus não é meu chapinha. Não é meu amiguinho. Eu peguei alguns textos aqui que falam sobre temor de Deus. Você sabe que algumas batalhas o Senhor venceu porque colocou temor no coração do inimigo de Israel. Né? Botou medo, eles ficaram apavorados e tiveram que fugir, sair fora. Porque
E a gente não entende, a gente só fala que Deus vai guardar, Deus vai abençoar, Deus vai te livrar do inimigo. Meu irmão, mas se Deus permitir que o temor dele chegue na sua vida, você fica tremendo. Por que isso é importante, amado? Sabe por quê? Porque nós temos hoje no país potestades usando as autoridades. Por isso que essa coisa é difícil. Usando as autoridades para fazer o que quer. Ele não tem temor de Deus nenhum. Não tem princípio de temor, do conhecimento de Deus. Mas se a igreja do Senhor começar a clamar para que Deus mande o temor do Senhor na vida desses homens, isso será uma ferramenta poderosa. O temor de Deus, o temor. Mas a igreja não conhece, então a igreja não pede. Se a igreja não conhece, se ela não invoca, se a igreja está mais secularizada do que nunca. Alguns versículos dizem assim, ó, a respeito do Senhor, olha, agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor do justo. Quando Deus toma a sua justiça, aquilo que é justo para você nas suas mãos, Ele faz maravilhas. E ninguém consegue se opor, porque o favor dele vai à frente. E aí de quem se levantar contra? As cordas de morte me enredaram, as correntes da destruição me aterrorizaram. Em meu peito agita-se o coração, terrores mortais caíram sobre mim. Amém? Esse aqui, terror, é um medo intenso que derruba todas as resistências físicas, emocionais e psicológicas. Terror de Deus. Amém? Mas a igreja não conhece. A igreja só conhece o Deus da justiça, né? O Deus do amor, né? Deus do amor. Não, Deus do amor, meu amado. Não é Deus da justiça, né? Amém? Mas está mostrando lá que a última unção, falou, o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, é de sabedoria, de conhecimento, de ciência, de fortaleza, e de temor de Deus. E a unção de temor de Deus, amado. Você já meditou nisso? Vai estremecer? Mas o crente precisa ter a unção de temor de Deus. Você precisa. E Provérbios 8 vai recomendar que você busque a unção. Porque tem muita coisa boa na unção de temor de Deus. Tem muita coisa boa na sua vida para Deus trabalhar debaixo da unção de temor de Deus. A pessoa pensa que temor de Deus é ficar amedrontado, eu não posso. Para você, olha, para Israel, Deus era uma luz que sustentava a passagem. Né? Mas atrás existia o quê? Trevas. Eles não tinham como caminhar. Precisa entender, a igreja precisa entender. Eu quero a unção de fortaleza, me romper. Eu quero a unção de inteligência. Oh, vou ser inteligente para levar meus projetos à frente. Eu quero unção de conhecimento, nada vai ser difícil, tudo eu vou conseguir. Meu irmão, diz a palavra em Provérbios 8, que a gente vai ler, que a unção de temor de Deus tem muita riqueza. É mais precioso do que rubim. Amém? Por isso que aqueles homens de Lucas 4 não receberam nada.
eles têm tudo para receber. Não receberam praticamente nada, alguns poucos, porque eles confundiram, entende? É como você está na congregação dia a dia, vindo sempre, e você não consegue alçar aquilo que é o sobrenatural de Deus na sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, para desenvolver o seu talento, o seu dom, aquilo que Deus te deu. Você entende isso? Eu gostei aqui de Provérbios 9:10, que diz assim, olha, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecer, aí o de Rebaberê, é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Amém? Aí você vai partilhar comigo, eu vou partilhar com você, depois espirituais. Porque eu quero dizer para vocês uma coisa, Deus quer trabalhar espiritualmente, levar cada um de nós uma visão do céu, sabe? Essa semana, depois do Peça, eu comecei a delinear as nuvens do céu espiritualmente abertas. Mas aquilo fechou depois. Mas o Senhor quer abrir nosso entendimento, quer abrir nossa visão. Amém? E só tem um caminho, meu amado. Só tem um caminho. Sabe qual é o caminho? Eu amo aos que me amam e que de madrugada me buscam, porque o temor do Senhor é o princípio. É pesado isso? Não é pesado. É maravilhoso. É tremendo. É importante, amado, que cada um de nós na congregação comece. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sempre assim, igual Lucas 4. Eu quero maravilha, Senhor, Senhor cura, Senhor cura. Ah, Senhor cura, já fiz jejum tantas vezes, Senhor, cura, cura. Mas eu não. O que está acontecendo quando acontece? Você sabe por quê? Porque quando você busca o Senhor e você tem um tete a tete com Ele, e você começa a buscar, porque os que de madrugada me buscam, me encontram. Você começa a buscar Ele, é você e Ele. É você e Ele. Ele vai começar a te falar coisas da sua intimidade. As coisas contigo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Coisas que nós fazemos que entristecem o Espírito Santo. E que o Espírito de Deus falou para mim, a palavra assim, desculpe falar, mas vou falar, porque foi ele que falou, palhaçada. As coisas que a gente faz que entristece o Espírito Santo é como se fosse palhaçada. É bom isso de ouvir? Não é? Tá? Porque ele falou, mas Senhor, a única palavra que veio para mim foi palhaçada. Eu falei, misericórdia. A gente precisa, amar. Sabe, o que é a sabedoria de Deus? O que é sabedoria? A gente pode ver sem a sabedoria? Não pode. Sabedoria é você saber a coisa que você tem que fazer para não assim, quebrar o mandamento de Deus. Sabedoria é como você fazer. Eu fazer isso, fazer aquilo. Aí, por maturidade espiritual, entendimento que Deus te deu, e mediante a palavra você vai viver aquilo ali, e você vai estabelecer na sua vida, sabe como? Um ponto de justiça. Você entende isso? Mas quando a gente não obedece, e a gente começa a ir, sabe, de corda solta, sabe, frouxo. Vou fazer o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Aí você está agindo de maneira frouxa. Você largou a palavra e afrouxou para você ir de qualquer maneira, para qualquer lugar, fazer o que você quiser. Então, meu amado, aí não tem condição. Mas quando você começa a buscar o Espírito de Deus, é por isso que Provérbios 8 fala o que fala. Eu teria muitos textos para falar para vocês, mas não vou falar todos, porque seria... Mas olha o que diz Provérbios 8.
Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e discrição. Ó, eu possuo conhecimento e discrição. Você quer unção de conhecimento? O Senhor vai te dar para te esclarecer as coisas que você precisa saber. Eu possuo o temor do Senhor e odiar o mal. Eu odeio o orgulho. Você vai saber que Deus odeia o orgulho, você não vai fazer coisa para ser orgulhoso. Né? Você vai se humilhar. Né? A arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Eu amo, ó, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Encontram. Olha só, riquezas e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Você entende isso? A gente está vivendo um mundo muito natural. Né? Nós estamos vivendo um mundo muito natural, onde você quer comprar as coisas, você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você está correndo atrás do dinheiro de noite para ter o dinheiro. Né? Você está fazendo tudo para ter o dinheiro. Tá? De vez em quando você tem que sair para gastar um pouco, fazer uma coisa, porque é para desaparecer um pouco, a vida está difícil, eu não sei o quê. Mas se você estiver no abrigo de Deus, se você estiver com seu eu interior, a sua alma fortalecida na presença do Senhor, não vai ser assim. Eu amo, ó, melhor, riquezas e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto. Existe uma coisa mais valiosa do que o ouro fino, refinado? Existe a sabedoria. A sabedoria de Deus. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. As minhas novidades, melhor do que a prata escolhida. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça. A sabedoria que ela faz para conceber bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuir, assim vai. E assim vai. Se você buscar sabedoria, que você, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você entender mais quem é Deus na sua vida, como aquele que tudo pode. Inclusive Jesus falou, não foi? Você deve temer aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Mas nós não pensamos nisso, né? Essa passagem, eu nunca vi ninguém pregar e falar sobre isso. Já viu? Falar sobre isso, não, inferno, irmão, se você não for obediente ao Senhor, se você não se consertar, se você... mas eu sou religioso, mas não importa. Não importa. O que importa é a sua sinceridade, é o seu relacionamento com o Senhor. É você parar de ser você e deixar Deus ser Deus na sua vida. Isso é que importa. É você parar eu estou muito agitado. Não, honra a Deus, meu amado. Honra a Deus. Se Deus te acorda de madrugada e você sabe que é para orar e você não vou orar, não tome, honra a Deus. Honra a Deus. Fala, Senhor, o sono o Senhor vai me dar de novo. Né? O sono é bênção do Senhor na minha vida. Eu vou parar agora, vou levantar, vou dobrar meu joelho, vou me humilhar diante de ti. E Deus vai te abençoar. Você sabe que Isaías 45, 3 falou uma coisa que eu falei assim, puxa, a gente às vezes não percebe isso. Não percebe. Qualquer tipo de oração, não sei como é que pode, mas diz assim, 45, 23, por mim mesmo jurei. Olha o que o Senhor falou pela boca de Isaías. Por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda integridade uma palavra que não tornará atrás. 45, 23. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. A minha boca proferiu com toda integridade uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho. E por mim jurará toda a língua. Isso dá um freio, né?
bota todos os freios que nós temos, pode ser a locomotiva mais pesada, bota todos os freios, puxa tudo, para tudo. Para tudo, meu amado. Para todos os nossos projetos, para buscar a face do Senhor. Porque ele disse isso. Diante de mim, todo joelho se dobrará. O que você estiver fazendo de importante, o que você acha importante, não é mais importante do que você buscar a face do Senhor. Está escrito, não é verdade? Isso se repete muito. Muito não. Algumas vezes, Tiago 4 vai falar sobre humilhar-nos debaixo da potente mão do Senhor. Quando você começa a se humilhar debaixo, você está reconhecendo o Senhor dele, a grandeza dele. Ele é o grande, ele é o poderoso, ele é o excelso, ele é o santo. Todo poder é dele, deriva dele. E você para e começa a dizer diante dele, Senhor, eu reconheço, eu me humilho diante dele. E Deus começa a estabelecer na sua vida sinais de temor, porque você está reconhecendo, não é ninguém, não é na congregação, é você. Ele começa a estabelecer temor. O temor começa a Deus a salpicar você com sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e você vai ser edificado, vai ser tratado. Mas a igreja deste século não quer fazer isso. Por isso que a igreja perdeu muito poder. A igreja não tem poder. Os púlpitos ficaram com pessoas que são dominadas por demônios, que invocam os demônios, e fazem shows botando os demônios e fazendo entrevista. Qual o teu nome, demônio? Porque não tem temor, meu amado. Acabou o temor, acabou a vida de relação com Deus, de invocação do nome do Senhor. É ruim de ouvir? Não é verdade? Mas é isso. Né? Nós, como congregação, podemos fazer isso. Buscar o Senhor. Se o Senhor te acordar, eu oro para que Deus te acorde. Tá? Quando você for no banheiro de madrugada, você, em vez de dormir direto, tem que falar. Sobre o seu joelho, honra a Deus. Fala para o Senhor. Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Sabedoria na minha vida, Senhor. Sabe por quê, meu amado? Jesus falou que ele veio para bem-aventurados os pobres. Os pobres de espírito. Quando você não tem nada de Deus na sua vida, você é um pobre miserável. E você, desculpe de falar isso, mas não é verdade? Quando você não tem nada na sua vida, é só carne, ou é só coisas exteriores, você é um pobre miserável. Mas quando você começa a buscar, você vai ser enriquecido pela presença dele. Amém? E isso é fabuloso. E eu quero confraternizar, eu quero, como foi? Compartilhar. Eu estou compartilhando com você o ideal da minha vida espiritual, que ainda estou em processo de alcançar. Mas eu sei que esse é o caminho certo. Eu sei que é por aí. Amém? Deus está esperando que a gente tome uma posição de invocar o nome dele. Reconhecer quem ele é. Quem é Deus na sua vida? Quem é? A importância. Reconhecer a grandeza dele. Aquele do qual, humano, a gente começa a invocar o poder de Deus. Se você entender o que é o poder de Deus, você só vai entender o que é o poder de Deus se você conhecer a Deus. Né? Você fala, Senhor, a supremacia do poder do Senhor, por excelência, derrama-se, invocamos a supremacia, coisas que Deus vai falar com você tão em particular. E você vai vir aqui, vai confraternizar comigo. E você vai me abençoar, você vai se abençoar, você vai abençoar o seu irmão, e vai abençoar a congregação. Porque nós aqui, eu creio,
temos condições no Senhor de romper com a religiosidade. Nós não somos chamados a ser religiosos. Nós somos separados para o Senhor. Para sermos sacerdotes, e ferramentas, instrumentos e armas poderosas para fazer a diferença. E se a gente não buscar isso, meu amado, o tempo vai apertar mais. As coisas não vão ficar tão simples assim, não. O cenário mundial está esquisito, né? Os demônios estão aí, tentando cada vez mais confundir a vida. E a gente está preparado no Senhor. Se prepara no Senhor, meu amado. Busca o Senhor de coração. Amém? Se dedica a isso. Você pode ser, andar no meio do povo e não pertencer ao povo de Deus. Não pode, meu querido. Invoca o nome do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus tem coisas maravilhosas para fazer, mas são coisas que vai depender só da gente, de todo o coração. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, abençoar, em nome de Jesus. Interessante que hoje estava ouvindo uma pessoa orar, e ela orou assim: Ah, Jesus, meu Pai. O pastor Luiz Paulo me fez lembrar das pessoas que conhecem nem pai, né? Mas já não conhece, porque se não conhece o pai, está chamando o filho de pai. O filho falou: Bom só o pai que está no céu. Eu vim fazer a vontade do pai. E às vezes as pessoas não conhecem nem o nome do pai. Não é? E Yeshua falou assim: Eu vim manifestar o seu nome para que eles creiam. Ó. E aí você pergunta: quem é o pai? Aí as